Olá, seja bem-vindo ao canal Esporte, Fé e Família. Meu nome é Márcio. Nós estamos fazendo o curso Crown Team. Então, gente, durante a IBD, outubro e novembro, aqui na Igreja Batista de Vila Mariana, os adolescentes estão aprendendo sobre finanças à luz da Bíblia. E aqui é a primeira aula oficial. Então, nós temos aqui a introdução, algumas coisas sobre esse curso que já tem lição de casa. Então, eu estou aqui com a apostila do professor e já temos lição para casa. Então, é importantíssimo o adolescente memorizar o versículo e também fazer as lições de casa. A introdução, ela diz aqui uma coisa muito interessante. Você vai ficar surpreso, como eu disse no vídeo anterior, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem mais de 2.000 versículos que fala sobre lidar com o dinheiro. Mais de 2.000 versículos. Se a Bíblia fala tanto assim sobre lidar com o dinheiro, é porque o negócio é importante. Então, o curso Crown ele tem nos ajudado, não só os adolescentes, mas também adultos e crianças da igreja, a saber lidar bem com o dinheiro. Então, se você não fez, eu indico para você fazer, eu já fiz 2 vezes. Se você já fez, faça de novo, relembre, releia o livro, é muito importante. A primeira razão, por que Jesus fala tanto de finanças, de dinheiro e tudo mais, e por que Deus fala tanto, é porque ele quer que a gente tenha um relacionamento de verdade com ele. E a gente vê aqui em Lucas 16:11 que ele nos quer dar as verdadeiras riquezas. E é o primeiro versículo que a gente decorou. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E o que são essas verdadeiras riquezas? É um relacionamento firme com Jesus, né? E a gente precisa lidar bem com o dinheiro porque isso também mostra como é o nosso caráter, não é verdade? A Bíblia é o nosso manual de instrução. Então, o que a gente precisa saber para a vida, a Bíblia tem. Inclusive, como eu estou falando, mais de 2.000 versículos sobre como lidar com o dinheiro. A segunda razão por que a Bíblia fala tanto disso é uma ajuda prática para nós. Então, Deus ele sabe que o dinheiro, ou como a gente lida com o dinheiro, tem um papel fundamental em nossa vida, né? E ele se preocupa conosco e ele quer nos ajudar a fazer com que a gente administre bem os nossos recursos. Na verdade, a gente vai ver na próxima aula que os recursos não são só nossos. Então, aqui nesse manual, ou seja, na Bíblia, você aprende como ganhar dinheiro com o seu trabalho, que o trabalho é importante, como economizar regularmente, como contribuir generosamente, como gastar sabiamente, como evitar dívidas e muito mais. Aqui nesse material a gente vai ver parte dessas coisas, mas na Bíblia tem muito mais para você fazer. Então, a nossa responsabilidade é cuidar bem do dinheiro que Deus está provendo para nós. Mas também tem a parte de Deus, né? Então, uma das aulas aqui é a parte de Deus e a nossa parte. Então, aceite o desafio. Ele sabe que é difícil a gente lidar com o dinheiro, por isso que tem tantos versículos assim falando sobre isso. Porque até a própria Bíblia mesmo fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então, se a gente ama o dinheiro mais do que a Deus ou mais do que qualquer outra coisa, a gente vai ter problema. E tem muita gente por aí que só quer ficar rico, só pensa em coisas financeiras, em coisas materiais, né? Isso não é legal. Então, você se prepare aí, porque muita coisa boa vai surgir nessas aulas. Então, essa introdução é bem rápida. A próxima aula, ela fala justamente sobre isso. A parte de Deus e a nossa parte. Eu gostaria de só resumir para vocês aqui algumas perguntas que os adolescentes estão respondendo. Então, agora chegou a hora de vocês, pais, pegarem esse vídeo aí, vocês adolescentes, pegarem esse vídeo e relembrar o que vocês tiverem em aula. É bem legal, a gente está tendo esse plano de juntar os pais junto com os adolescentes nessa caminhada. Então, os adolescentes estão tendo aula todos os domingos e aí, durante a semana, seria bem legal se você, adolescente, se você, pai, pudesse se reunir em família e conversar sobre essas perguntas. Então, aqui a primeira pergunta desse capítulo 1, que é a introdução, diz assim: leia Isaías 55, 8 e 9. Então, leia aí Isaías 55, 8 e 9. Depois que você leu, você responde a pergunta. Então, baseado nessa passagem,
Responda, você acha que os princípios de Deus para lidar com o dinheiro são diferentes da maioria das pessoas? E aí, claro, né? Os princípios de Deus são completamente diferentes do que usamos muitas vezes para lidar com o nosso próprio dinheiro. Então, muitas vezes a gente toma decisões erroneamente, porque os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. Então, a gente precisa orar pedindo orientação de Deus, né? E quais as diferenças aí que são mais significativas? Então, a maioria das pessoas não crê que o Senhor tenha interesse pessoal nas suas finanças. Mas a Bíblia mostra que Ele se preocupa com você, se preocupa nessa área das finanças. E estatisticamente aí, muitos, eu vou dizer assim, eu não vou dizer um número exato porque eu não sei, mas eu li muitas vezes que a principal causa de brigas entre casais, divórcios e tudo mais, é a questão financeira, infelizmente. Então a gente precisa seguir aí a Bíblia para a gente tomar decisões sábias entre casais, entre filhos, e você adolescente que já está tendo aula agora, está sendo muito importante, porque, como eu disse, se tivesse oportunidade, não teria tomado tanta decisão errada financeiramente, materialmente na minha vida, né? A segunda pergunta, como a prática das atividades expostas a seguir influenciam sua maneira de gastar dinheiro? Então, comparar gastos com os amigos e colegas de turma. Então, no vídeo anterior eu falei, a gente vê o coleguinha com um tênis novo, com um celular novo, a gente enche a paciência dos pais para comprar. Então, como que é isso, essa comparação? Não deveria ter essa comparação, assim, né? Porque Deus te deu uma coisa e Deus deu outra coisa pro coleguinha, né? Assistir programas de TV e propagandas comercial. Cara, as propagandas comerciais estão aí para vender. E eles vão falar que você precisa das coisas. E se a gente der brecha, a gente vai acabar comprando mesmo sem precisar, não é verdade? A pergunta 3, Lucas 16:11, que é o texto que a gente já decorou. Como esse versículo fala a maneira de lidar com o dinheiro? Então, a maneira como a gente lida com o dinheiro tem uma influência direta, melhor dizendo, uma influência direta no recebimento ou não das verdadeiras riquezas. Então, quanto mais você lida bem com o dinheiro, claro, é um ciclo, né, meio vicioso para o bem. Quanto melhor você lida com o dinheiro, mais próximo de Jesus você está. E quanto mais próximo de Jesus você está, mais você lida melhor com o dinheiro. Então isso você acaba ficando mais próximo de Deus a cada decisão sábia, a cada decisão correta que você fez. E quando você toma decisão sábia, você fica feliz, você fica contente, fica perto de Deus. E o que você faz? Você quer ler mais a palavra de Deus, você quer aprender mais para também continuar tendo essa sensação de dever cumprido, não é verdade? E a verdadeira riqueza aqui, qual que é nesse versículo? Como eu já disse, a verdadeira riqueza está em conhecer verdadeiramente o Senhor. Então, por hoje é só. Esse vídeo introdutório, essa primeira aula que nós tivemos já em Control Team. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe os outros vídeos, compartilhe com pessoas, talvez. Deus abençoe e vamos para o próximo.